Olá, meu colega, tudo certo? Tudo bem com você? Hoje a gente vai comentar a respeito dos animais muito interessantes, muito diferentes, né? Mas que a gente tem contato no nosso dia a dia. São os animais que pertencem ao grupo dos equinodermos. Veja só, esse termo faz referência ao seguinte: eles possuem um corpo coberto por espinhos, tá? Isso que significa o termo equinodermos. Eles contêm o corpo coberto por espinhos, certo? É uma característica importante e marcante desses animais. Eles são animais que vivem no ambiente marinho. Alguns são animais sésseis. Lembra o que é isso? Sésseis são aqueles animais que ficam fixos, né? Enquanto outros representantes desse grupo apresentam movimentos bem lentos, né? Ainda sobre o substrato lá no solo ou sobre rochas, enfim, mas sempre no ambiente marinho, ok? Vamos conversar um pouco então a respeito das suas características gerais. Olha aí. Características gerais. Olha só, eles apresentam então um corpo coberto por espinhos, né? Que foi o que a gente acabou de comentar, tá? Então a presença de espinhos por toda a sua superfície corporal. Essa presença de espinhos, na verdade, são projeções do seu esqueleto que eles possuem, né? Um endoesqueleto. Fica o esqueleto do lado de dentro do corpo, ao contrário dos artrópodes, que possuem um exoesqueleto. Tá? No caso, então, dos equinodermos, esse endoesqueleto calcário, ele emite projeções para fora do corpo que formam os espinhos. Então, uma característica importante para esse grupo é a presença de um endoesqueleto calcário. Olha aí, endoesqueleto calcário. Tá? Esse endoesqueleto calcário emite projeções que são os espinhos. Os espinhos serão utilizados para poder proteger o animal e também para promover a captura de alimentos, a sua defesa, né? O seu deslocamento, enfim, tem uma série de funções que eles podem desempenhar dependendo do grupo de animais, certinho? A que eles pertencem, dependendo ao grupo de equinodermos que eles pertencem. Veja só, uma outra característica importante desse grupo é que apresentam um sistema de condução de água interno que é chamado de sistema ambulacral, né? Ó, vou escrever aqui para você, sistema ambulacral. Tá? A gente vai comentar a partir dele. E esse sistema ambulacral, então, ele permite a passagem de água pelo interior do seu corpo, dentro de vasos, né, de ductos próprios para isso, ok? Isso vai permitir o deslocamento e a distribuição do alimento desses animais, tá bom? Então, a água vai penetrar para determinado local, que a gente comenta já já, e vai ser deslocada no seu interior a partir desses sistemas. É um canal hidráulico, ok? São vários caninhos para permitir a passagem de água. E nas extremidades desses caninhos existem estruturas chamadas de pés ambulacrais. Tá? Esses pés ambulacrais vão ser importantes para fixar o equinodermo no substrato, na rocha que ele esteja, por exemplo, e também para promover o seu deslocamento. Tá? Eles têm uma parede muscular. E aí, quando contrai, ele funciona como se fosse uma ventosazinha, ele gruda na superfície, ok? Então, sistema ambulacral que é baseado no transporte de água e nele é encontrado, ou são encontrados, os pés ambulacrais musculares. Ó, vou colocar aqui, pés ambulacrais que são musculares. Ok? Joia! Um dos representantes bem comuns, né, desse grupo são as estrelas do mar. Tá? A gente consegue ver, tem um contato, né, em desenhos, né,
E na própria praia sempre aparece uma estrela do mar, então já fica sabendo que a estrela do mar é um equinodermo, ou seja, é um animal, tá? É um bicho. Aquilo lá é um bicho. Perceba que é um animal que contém 5 projeções, tá? Isso é uma característica do grupo ao que ela pertence, que são os asteroides, tá? Olha só, a estrela do mar é um dos representantes desse grupo, que tem então o seu corpo separado em 5 pés, né? Em 5 regiões, ok? Esses animais têm um sistema nervoso muito interessante. É um sistema nervoso formado por um anel, olha só, que circunda uma região central, e desse anel partem 5 feixes, ó, 5 feixes de nervos, ok? Então é um sistema de anel, onde nesse anel a gente encontra gânglios, tá? Ganglionar, ele é concentrado numa região central, e para cada tentáculo desse, ó, partem feixes que se ramificam, tá? Então tem um anel nervoso, e a partir desse anel nervoso, onde há gânglios, projetam-se feixes nervosos. Vou colocar aqui, ó, feixes nervosos. Então, são formados por células excitáveis, né? Vão participar da sensibilidade, da indução, da contração dessa musculatura lisa dos pés ambulacrais, que já já a gente comenta. Ok? Então, o sistema nervoso dos equinodermos é um sistema ganglionar encontrado na região central, que se espalha pelos braços. Ok? Bom, além disso, os equinodermos contêm um sistema digestório completo. Está representado aqui, ó. Sistema digestório. Sistema digestório é completo. Sistema digestório completo significa que apresenta boca e ânus, né? Isso já é uma origem evolutiva, né? Isso já foi, na verdade, uma aquisição evolutiva, tá? Que surgiu aí nos grupos anteriores, que nós já estudamos em outra aulinha. E aí os equinodermos já apresentam o sistema digestório completo, que é aquele que contém boca e ânus. Em alguns deles, a maioria deles, como os equinodermos são animais de fundo, a boca fica na superfície ventral e o ânus fica na superfície dorsal, tá? Na maioria deles, não todos. Então a boca é ventral, chamada de região oral, e o ânus é dorsal, chamado de região aboral, é o oposto ao anterior, tá? Ok? Então, o sistema digestório é completo, e aqui a gente tem, então, representado, olha só, aqui está representado a região aboral, né? Então, aqui está representado o ânus dessa estrela do mar, tá joia? Veja só, o sistema digestório também se ramifica para os braços desses animais, e ali eles apresentam glândulas. Olha só que legal, glândulas. Essas glândulas digestivas, tá? Glândulas digestivas vão ser importantes para poder armazenar os nutrientes, ok? Então, cada um desses braços vão conter glândulas digestivas que vão armazenar os nutrientes que vão entrar pela boca, e depois os excretos vão acabar deixando pelo ânus, tá? Joia! Além disso, os tentáculos também, os braços, também possuem gônadas. Então, isso já demonstra para a gente que são animais que apresentam gônadas, ou seja, gônadas são os órgãos que formam os gametas. Se tem gametas, a sua reprodução é sexuada, tá bom? Então são animais sexuados, fazem uma reprodução sexuada. Na maioria são dioicos, ou seja, alguns são machos, outros são fêmeas, tá joia? Os machos liberam os espermatozoides por poros específicos para isso na água, e o espermatozoide vai e entra numa fêmea, tá bom? Daí ocorre uma fecundação que é chamada de fecundação externa,
tá bom? Então, ó, reprodução é sexuada, tá? E a fecundação é externa, correto? Algumas estrelas do mar são monóicas, mas aí é a especificidade do grupo, ok? Joia, beleza. Um outro sistema importante, então, que é encontrado aqui nos equinodermos, são os sistemas ambulacrais, que servem para a condução de água, tá? A água ela pode entrar ou sair por uma estrutura denominada madreporito. Olha só, é essa aqui, tá? Madreporito. Madreporito. Esse madreporito, então, é por onde a água vai entrar ou vai sair, tá? Ou vai sair. Certinho? Uma vez que ela entra, ela atinge esse canal central e a água se espalha pelos canais vasculares até atingir as estruturas finais chamadas de pés ambulacrais. Tá? Os pés ambulacrais têm uma região mais dilatada e uma região mais compridinha, tá? Que é o bulbo e o pódio. Aqui, ó, bulbo e pódio, tá? Pódio, que, então, dependendo do seu grau de contração, pode armazenar água ou retirar a água dele. Com isso, ela vai ficar mais ou menos fixo no substrato onde está, certo? Ele everte, né? Ele sai para o corpo, olha aqui, ele sai do corpo, tá? Então, na superfície desses animais, né, tem os espinhos calcários e tem também os pódios, né, as pontinhas dos pés ambulacrais ali, certo? Que vai servir então para o deslocamento desses animais, correto? Então aqui a gente tem uma característica geral, né, desses equinodermos, tá? No caso da estrela do mar, que pertence ao grupo dos asteroides, tá? Tem outros representantes também, ok? Além disso, existem as serpentes do mar, olha só, que tem espinhos pequenos, tem tentáculos bem finos e serpentiformes, ok? Existem os equinóideos, ó, os equinóides, né? Tem, por exemplo, o ouriço do mar e a bolacha do mar, tá? No caso aqui está representado uma bolacha do mar. Os holoturoides, como por exemplo os pepinos do mar, ok? E os crinoides, que são os lírios do mar, são sésseis, esses animais são sésseis e há registro de que eles mudaram pouco evolutivamente. Alguns fósseis demonstram que há 500 milhões de anos atrás eles tinham essa mesma forma. Então é uma incógnita de como eles conseguiram passar tanto tempo sem se modificar, né? Esse grupo dos equinodermos, tá? Lembrando que essa classificação é baseada na forma corporal, ok? E que alguns estudos agora vêm trazendo uma análise de DNA para poder fixá-los e determinar o grupo correto ao qual pertencem, certinho? Ecologicamente, eles são muito importantes devido à sua rede da cadeia alimentar, os níveis tróficos que ocupam, porque alguns deles são predadores, são carnívoros. É o caso, por exemplo, da estrela do mar, ela é carnívora, né? É uma predadora, ela se alimenta de moluscos, se alimenta de algas, tá? Ela se alimenta também de crustáceos, de outros equinodermos, tá? Existem aqueles equinodermos que são detritívoros, existem outros que são necrófagos, se alimentam de animais em decomposição, ok? Então existe uma cadeia alimentar, uma teia alimentar muito grande relacionada com esses animais. Além disso, eles têm importância para o homem também. Algumas culturas, né, se alimentam bastante de equinodermos. Por exemplo, pepinos do mar são muito utilizados no Japão, na China, como alimentos, né? Além de outras regiões do mundo também. Certo? Beleza? Show de bola. Então, pessoal, veja só. A classificação desses animais, eles são animais deuterostômios, tá? Ou seja, o blastóporo, que é uma abertura do embrião, ele dá origem ao ânus, tá? É uma aquisição evolutiva, ok? São animais deuterostômios, são animais com simetria bilateral, não é simetria radial, como nos quinidários, né, nos selenterados, não é simetria radial, porque a presença da madreporita, por exemplo, demonstra
que nem todas as partes são iguais, ok? Então, ó, deuterostomo, simetria bilateral, ok? E a clivagem do seu embrião é uma clivagem radial, certo? Ok? Entendido? Essas são algumas características importantes também para serem destacadas com os equinodermos. Tá joia? Grande abraço para vocês, espero que tenham curtido esse grupo de animais muito interessantes e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!